Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta no canal para gravar um vídeo super legal para vocês. Eu espero muito de coração que vocês gostem. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixa muito like no vídeo e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma notificação. Corre lá e me segue nas minhas redes sociais que eu vou deixar aí na tela para vocês. E agora vamos lá pro vídeo. Como eu faço para viver uma vida com propósito? Primeiramente, você precisa se conhecer a si mesmo, descobrir qual é a sua invocação, para que você foi chamado. Porque muitas das vezes a gente quer viver uma vida com propósito com Deus, mas nós não sabemos para que nós fomos chamados. Então, primeiramente, conheça a você mesmo. Faça uma lista de coisas que você não deve fazer, porque quando você conseguir montar essa lista de coisas que você não deve fazer, você vai conseguir montar a lista de coisas que você deve fazer. Mas como eu consigo montar essa lista de coisas que eu não devo fazer? Simples. Você vai anotar e escrever coisas que Deus não se agrada de que você faça, sabe? Quando você conseguir montar, você vai conseguir criar a lista de coisas que você deve fazer, que é o quê? Orar mais, buscar mais a Deus, buscar conhecimento da palavra dele. Aprenda a buscar e descobrir para que você foi chamado. Como eu faço isso? Você pode muito bem, eu sou boa na igreja em tirar fotos, ser da mídia, ok, aí já é a minha vocação. Eu canto bem, eu gosto de cantar. Então, você vai, ao longo do tempo que você vai se conhecendo, você vai se aprimorando mais e começando a descobrir para que você foi chamado. Mas primeiro de tudo, você também precisa conhecer a Deus, porque a partir de quando mais você vai conhecendo a Deus, você vai descobrindo ao longo do tempo para que você foi chamado e descobrindo qual é o seu propósito. Segunda coisa, você precisa ter disciplina. Você precisa ter disciplina e ser constante naquilo. Mas como assim, Sara? Ter disciplina e ser constante? Você precisa ser obediente, não só a Deus, mas como as pessoas que Deus coloca em seu caminho, seus líderes, seus pastores. Você precisa ser obediente e ser constante em oração, em buscar conhecimento, em louvar mais a Deus, buscar conhecimento na palavra. Você precisa ser constante nisso. Tira sempre, todos os dias, um momento seu com Deus. Vá para um cantinho e reflita na sua vida, reflita sobre Deus. Tenta ter um diálogo com Deus todos os dias. Não precisa ser muito, não precisa ser 3 horas, não precisa ser 2 horas. Apenas 10 minutos, 5 minutos você tem no seu momento com Deus. Deus já se agrada. Por quê? Porque você vai estar sendo constante naquilo, todos os dias fazendo isso, em um horário determinado. Você vai ser constante nisso. Terceira coisa, não deixe nada de parar. É claro, nem todo esse processo de você descobrir qual é o seu propósito, vai vir dificuldades e coisas para te colocar na mente de querer fazer você desistir, querer você parar. Mas não deixe nada de parar. Porque quando nós decidimos ter uma caminhada com Deus, ter um chamado com Deus e cumprir o nosso propósito e primeiramente tentar descobrir o nosso propósito para nós caminhar com Deus em direção àquele propósito, vai vir coisas em sua mente, vai vir dificuldades que vai querer fazer você desistir. Mas quando nós colocamos na mente que nós queremos ter uma caminhada ao lado de Deus, nada vai nos impedir. É claro que Deus fala na Bíblia que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Sim, no mundo teremos aflições, sim, mas quando nós decidimos caminhar com Deus, nada vai nos impedir de chegar no final. Nada vai impedir a sua caminhada com Deus. Então aprenda a viver uma caminhada com propósito com Deus, sem deixar com que as dificuldades diárias da sua vida venham te interromper e querer fazer você parar. Então não deixe nada. Se vir uma coisa em sua mente para te fazer desistir, ou te fazer querer parar no meio da caminhada, não deixe com que isso venha te abalar. Coloque sempre em mente que você está com Deus e Deus está do seu lado e nada vai te atrapalhar. Se Deus está contigo, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Quarta coisa, busque conhecimento. Busque entender sobre o seu propósito. Busque entender o seu processo que você está passando.
busque conhecer mais sobre Deus, busque conhecer da palavra, busque aproximar mais de Deus, busque conhecer mais sobre a palavra, busque ler mais sobre Deus e buscar conhecimento sobre tudo aquilo que Deus quer que você tenha conhecimento. Foque em aprender coisas novas, aprender novas histórias. Deus quer que nós possamos conhecer Ele a cada dia de uma forma diferente, mas para isso você precisa procurar conhecimento em lugares certos. Foque em buscar conhecimento em algo que vai te trazer transformação, em algo que vai te fazer conseguir conhecer mais a Deus. Quinta coisa, foque na eternidade. Quando nós, nessa caminhada de conhecer o nosso propósito, estivermos com a nossa mente focada na eternidade, quando as dificuldades vier para querer fazer você desistir, para querer fazer você parar, não vai conseguir te parar, não vai conseguir te deter, porque você vai estar com a sua mente focada no céu, vai estar com a sua mente focada na eternidade. E que quando você descobrir o seu propósito, você vai saber para que você foi chamado. Você vai saber que quando você concluir a sua vida com propósito com Deus, você vai para a eternidade, vai estar ao lado daquela pessoa, nunca te deixou em nenhum momento. Então foque na eternidade, busque conhecer a si mesmo, busque a ter disciplina, busque a ter conhecimento e não deixe com que nada te parar, e foque sempre, sempre na eternidade. Eu quero dar como exemplo 3 pessoas. O primeiro de todos é Noé. Quando Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa na face da terra para ter um propósito com ele, mas Deus foi escolher quem? Noé. Por que Deus escolheu Noé? Porque Deus viu que de todas aquelas pessoas na terra, o coração de Noé se agradava, o coração de Noé não era corrompido pelas coisas do mundo. Então Deus chamou Noé para viver uma vida com propósito. No meio da caminhada de Noé, ele teve sim os seus momentos de dúvidas, seus momentos de calúnia, porque quando Noé e sua família estavam construindo a arca, as pessoas do mundo não entendiam porquê e falavam que Noé estava velho e louco e que não ia cair dilúvio sobre a terra. Mas o que é que Deus fez a Noé? Deus honrou Noé. Como? Deus cumpriu com a palavra que ele tinha falado a Noé. E sim, veio o dilúvio. O que aconteceu com aquelas pessoas? Morreram no dilúvio. Por quê? Porque não acreditaram na palavra de Noé. Então, Noé viveu uma vida com propósito. Sim, ele teve seus momentos de deslizes e tudo, mas em nenhum momento ele deixou de acreditar no propósito que Deus tinha para a vida dele. Segunda pessoa é José. Primeiramente, José foi vendido como escravo. Por quem? Pelos seus próprios irmãos. Depois de ter sido vendido como escravo, ele sofreu, sim, nesse processo. Depois ele foi vendido para o chefe da guarda de Faraó e foi o quê? Acusado por tentar usar a mulher do seu chefe. E o que foi feito com o José? José foi jogado no cárcere. Uma luta constante. Foi uma dificuldade atrás da outra. Mas o que José fez? José nunca deixou de acreditar no propósito que Deus tinha para a vida dele. José nunca deixou de acreditar para que ele foi chamado. E nunca deixou de acreditar em Deus. Ele poderia sim ter negado a Deus, ele poderia sim ter desistido de acreditar em Deus, mas ele não fez isso. Ele continuou acreditando no propósito que Deus tinha para a vida dele. E o que Deus fez com José? Deus honrou José e fez de José escravo, governador do Egito. José governou o Egito como nunca ninguém tinha governado. E ele governou o Egito da forma que Deus quis que ele governasse. Ele passou de escravo para governador. Deus honrou a José. E José viveu sim a sua vida com propósito. Mas em todo o processo foi dolorido, foi caluniado, foi machucado, foi acusado de coisas que ele não fez. Mas ele não deixou de acreditar no seu propósito. Terceira e última pessoa para finalizar. Davi. Davi era o menor da casa, era o pastor de ovelhas. Deus poderia ter escolhido qualquer um de seus irmãos, mas Deus só escolheu quem? Davi. Por quê? Porque Davi era pequeno, porque Deus se agradava do coração de Davi. Quando Davi falou ao rei Saul, que tinha matado um urso e um leão, não acreditou em Davi. Não acreditaram que Davi tinha matado um urso e um leão. E acreditaram também que Davi não ia conseguir derrotar Golias. Por quê? Porque Davi era pequeno. Porque Davi não tinha a estrutura de pessoa forte, de uma pessoa
grande, assim, sabe? Porque Davi era pequeno. Davi não tinha estrutura para matar um Golias, mas Deus sabia que ele conseguiria sim, porque Deus se agradava do coração de Davi. E Davi acreditava em quem? Em Deus. E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, se você está passando por um processo, não questione, não duvide do que Deus te chamou para fazer. Pra gente viver uma vida com propósito, a gente passa por dificuldades. Mesmo que seja doído, mesmo que seja dolorido, não deixe de que as dificuldades vão te fazer desistir, te fazer parar. Viva uma vida constante, com propósito. Viva uma vida com Deus, porque essa é a melhor decisão que você irá tomar. Viva conforme Deus quer que você viva. Seja constante em suas orações, seja constante em seu momento com Deus. E viva sempre uma vida com propósito. Tchau, gente!